Eu não sei você, mas toda vez que o Vasco jogava, pelo menos na minha juventude, eu acordava cedo, ia até a padaria comprar aquele pãozinho e, claro, o jornal do dia do jogo do Vasco, para saber todas as informações, os prováveis times, a arbitragem, tudo relacionado ao jogo do Vasco daquele dia. E hoje é jogo do Vasco. Eu vou praticamente fazer todo esse serviço que você encontrava no jornal, mas agora aqui no canal Atenção Vascaínos. Solta a vinheta que daqui a pouco a gente volta com muitas informações. Quantas vezes a gente não precisa de um dinheiro, né? Aquele dinheiro naquela hora que você tem que ter e não tem. Deu infiltração na cozinha, precisa fazer uma obra? O carro tá batendo, não tá legal, precisa trocar o carro. Cadê o dinheiro? Aquele amigo que te emprestou uma grana e você ainda não pagou, vai encontrar com o cara. Chato, né? Constrangedor. Ou então, aquela conta que se você pagar antes, você tem um desconto maneiro. Então, dinheiro na mão você precisa ter. Mas como você vai ter? Olha, não é tão difícil não. Se você tem saldo do fundo de garantia, você consegue antecipar seu direito, esse dinheiro. Em até 24 horas, a solução está com a Mais Ágil. Entre em contato com eles. Você está vendo aí o telefone na tela. E também, na descrição desse vídeo, tem um link que leva você direto ao WhatsApp. A Mais Ágil tem experiência, tem capacidade de fazer essa antecipação sem problema nenhum. E você vai ter essa grana para cumprir aí os seus sonhos ou então para pagar as suas dívidas. Mais Ágil, ajudando você a antecipar o dinheiro do fundo de garantia. Beleza, galera ligada nesse Boletim AV especial de sábado, dia de jogo do Vasco. Vamos trazer muitas informações para você, então logo de cara eu peço para você fazer o seguinte, me dá essa moral. Aqui embaixo tem um botão, é de graça, você clica nele, inscreva-se no canal, do lado tem um sininho, você clica também no sininho, acione todas as notificações aqui do canal Atenção Vascaínos, porque sempre que a gente subir um vídeo ou fazer uma live, você vai receber a notificação através do YouTube. E claro, deixa o like nesse vídeo também que é importante, é só clicar no curtir, não custa nada, e também compartilhar. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, todas as suas redes sociais, marcando o @avascaínos e chama a galera para assistir o nosso Boletim AV especial de sábado, que é praticamente um serviço para a bola que vai rolar logo mais para Vasco e São Paulo. E vamos começar falando sobre essa partida, mas antes, essa rodada, a 7ª do Campeonato Brasileiro, vai começar às 4 da tarde. Você está vendo aí na tela todos os jogos que vão acontecer hoje. Às 4 da tarde, Bahia recebe o Goiás. Olho nesse jogo na Arena Fonte Nova. Às 18h30, além de São Paulo e Vasco, vamos ter no Newton Santos, Botafogo e Fluminense. No mesmo horário, RB Bragantino e Atlético Paranaense no Nabi Abichedi, Coritiba e Atlético Mineiro no Couto Pereira, além de América Mineiro contra a equipe do Fortaleza no Estádio Independência. Ainda no sábado, fechando os jogos, o Clássico Paulista entre Santos e Palmeiras às 9 da noite. A classificação E como eu disse, Vasco e São Paulo se enfrentam às 18h30 no estádio do Morumbi, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo muito importante para o Vasco, tanto que a assessoria de comunicação do Vasco divulgou ontem os relacionados para essa partida. O Vasco que já está em São Paulo, você está vendo aí na tela todos os relacionados para essa partida. São eles, por ordem alfabética, Alex Teixeira, Barros, Capasso, Carabarral, Eric Marcos, Figueiredo, Gabriel Peck, Galarça, Rolls, Ivan, Jair, Léo Jardim, Luca Orediano, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Matheus Cocão, Miranda, Paulo Henrique, Paulo Vitor, Pedro Raul, Puma Rodrigues, Robson, Rodrigo e Juan Cruz. Esses os relacionados pelo técnico Maurício Barbieri. E com essa relação, o Vasco deve entrar em campo com o mesmo time que iniciou a última partida contra a equipe do Santos, com o Léo Jardim no gol,
Puma Rodrigues na lateral direita, a zaga com Robson, Léo e o Piton na lateral esquerda. No meio-campo, Jair, Barros e Galarça. E lá na frente, Gabriel Peck de um lado, Alex Teixeira do outro e Pedro Raul como centroavante. E o São Paulo, Emerson? Como deve vir o São Paulo para essa partida? Você está vendo aí na tela o provável time do São Paulo no esquema 4-4-2. O goleiro Rafael, Rafinha na lateral direita, a zaga com Alan Franco ou Diego Costa e Beraldo. Na lateral esquerda, Patrick ou Caio Paulista. No meio-campo, Pablo Maia, Gabi Neves, Rodrigo Nestor e Alisson. E lá na frente, Luciano ou Marcos Paulo e o argentino artilheiro do time, Caleri. O Vasco, que fez todo o seu treinamento nessa semana no CT Moacir Barbosa, treinou ontem, na sexta-feira, toda a programação já visando essa partida. Você está vendo fotos do treinamento de ontem no CT Moacir Barbosa e logo após o treinamento já viajou para São Paulo. Você está vendo aí os jogadores do Vasco deixando o CT Moacir Barbosa, chegando no aeroporto e também na capital paulista visando esse jogo de logo mais 18h30, Vasco e São Paulo no Morumbi. E a arbitragem? Quem vai apitar o jogo é um cara muito experiente, o gaúcho Leandro Pedro Voaden. Muito torcedor do Vasco fica com o nariz torcido pro Voaden. Mas olha só, nos últimos 5 jogos que o Voaden apitou os jogos do Vasco, todos eles em 2022, o Vasco venceu 4 e empatou 1. Ou seja, nos últimos 5 jogos, o Vasco está invicto com a arbitragem do Leandro Pedro Voaden. Tomara que se mantenha para esse jogo de logo mais. E quem vai ficar no VAR é Rafael Trace, de Santa Catarina. Ele trabalhou em apenas um jogo do Vasco no ano passado e o Vasco também venceu. Lembra aquele placar de 1-0 contra o CSA, em que o Figueiredo chutou uma bola de fora da área, a bola pega na trave e Gabriel Peck fez o gol já no finalzinho do jogo, 1-0 Vasco contra o CSA. Foi o único jogo que Rafael Trace trabalhou em 2022 no jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E essa partida será transmitida ao vivo com imagens apenas pelo Premiere, pela plataforma Pay-Per-View. Mas é claro, o canal Atenção Vascaínos vai fazer a sua transmissão própria, infelizmente sem imagens por conta da questão dos direitos de imagens, mas vamos estar aqui com a equipe completa. Você está se acostumando a assistir os jogos do Vasco aqui no canal Atenção Vascaínos e vamos ter uma dupla no Morumbi. Eles mesmos, você está vendo aí na tela, Flávio Dias e Jean Faísca, que estiveram no Couto Pereira, no empate do Vasco com o Coritiba em 1-1, vão estar também no Morumbi. Flávio Dias e Jean Faísca, tomara que traga pelo menos a vitória para o Vasco nesse jogo, que vai ser muito importante, os dois juntos, tomara que tragam agora uma vitória depois do empate no Couto Pereira. E agora vamos falar também sobre os números desse confronto entre Vasco e São Paulo. Você está vendo aí na tela, Vasco e São Paulo já se enfrentaram em 124 jogos, oficiais e amistosos. São 45 vitórias do São Paulo, 43 vitórias do Vasco e 36 empates. Pelo Campeonato Brasileiro, 55 jogos, 23 vitórias do São Paulo, 16 empates e 16 vitórias do Vasco. Com o mando do São Paulo, 21 vitórias do Clube Paulista, 12 vitórias do Vasco, 13 empates. Em jogos oficiais, 97 jogos, 35 vitórias para cada lado e 27 empates. Além disso, o último confronto entre as duas partidas foi pela Copa do Brasil, oitavas de final em 2021. O São Paulo venceu em São Januário em 2-1, em um jogo muito polêmico, que teve um pênalti em cima ali do volante Juninho na época, o árbitro não marcou e o São Paulo acabou vencendo essa partida por 2-1. Só que os últimos confrontos entre Vasco e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro foi em 2020 e o Vasco venceu o primeiro jogo e empatou o segundo. Em São Januário venceu por 2-1 e no Morumbi empate em 1-1. Detalhe que os 3 gols dessas partidas pelo Vasco foram marcados pelo argentino Germán Cano. E esse confronto coloca frente a frente 2 técnicos que têm carreiras diferentes, um mais experiente, o outro começando agora, mas já se enfrentaram algumas vezes. Dorival Júnior, técnico do São Paulo, e Maurício Barbieri, técnico do Vasco. E o Vasco vem fazendo um trabalho muito importante com o Maurício Barbieri para poder fazer uma reestruturação no seu time, visando toda a temporada 2023, quiçá 2024. Ele vem sendo muito pressionado, a torcida criticando bastante as últimas atuações do Vasco, inclusive na derrota que aconteceu em São Januário na última rodada para o Santos. O Maurício Barbieri, inclusive, essa semana
foi a público, pediu desculpas relacionado a que tinha falado na coletiva de imprensa após o jogo do Santos, mas está totalmente focado nessa partida contra o São Paulo logo mais para conseguir os 3 pontos para o Vasco, que serão muito importantes, inclusive numa mudança de trajetória, uma mudança de rumo do Vasco para também buscar classificações maiores nesse Campeonato Brasileiro. Mas antes de encerrar esse boletim AV, fazer uma lembrança de, para mim, o maior Vasco e São Paulo de todos os tempos. Claro, a final do Campeonato Brasileiro de 1989, o Vasco venceu por 1-0, conseguiu o bicampeonato brasileiro e naquela ocasião com um golaço feito pelo Sorato. Daqui a pouco a gente vai encerrar esse boletim AV com esse gol maravilhoso, a narração de Galvão Bueno, histórico esse gol, e também lembrar desse dia 16 de dezembro de 1989, o título do Vasco sobre o São Paulo. Mas antes, mais uma vez, pedir para você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral, faz o seguinte, se inscreve no canal, somos mais de 215 mil inscritos, então se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe que ajuda bastante. Tem também as nossas redes sociais, @avascaínos, e o nosso segundo canal, o AV+, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir porque tá muito bacana, tem sempre vídeos importantes para você também fazer a sua inscrição no segundo canal AV+. Hoje vai ter o nosso pré-jogo 45 minutos antes da partida, 5h45, a gente começa o pré-jogo aqui no canal Atenção Vascaínos e assim que a bola rolar tem a transmissão com Rafael Ribeiro, Jean Faísca, Flávio Dias e eu também vou estar nessa missão e claro, assim que terminar o jogo, a gente encerra a transmissão e abre uma nova live para o nosso pós-jogo, o melhor pós-jogo falando de Vasco aqui no YouTube, não tem jeito, é no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótimo restante de sábado e fique agora com o golaço de Sorato, em que praticamente todos os jogadores do Vasco tocaram na bola. É muito emocionante esse gol do bicampeonato brasileiro em 1989 no Morumbi. E quem sabe também Nelsinho Rosa, que nos deixou essa semana, possa abençoar o Vasco nesse jogo de logo mais entre Vasco e São Paulo no Morumbi novamente. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! 0-0, vem bola na área, por baixo, cortou Marco Aurélio meio esquisito. William, daí para Bebeto. Ricardo marca, ele tenta lá na frente o lançamento para Sorato, partiu na boa. Não quis insistir na velocidade, puxou mais atrás, Mazinho. Vai chegar no toque de bola que é a sua característica, o time do Vasco. Bismarck, daí para Boiadeiro, Luiz Carlos parte livre na direita. Lá vem Vasco, olha o cruzamento, a chance! Gol! Sorato mete a cabeça, ela passa por Bebeto, eu sentia o momento e dizia, Luiz Carlos parte livre na esquerda, o cruzamento no segundo pau, veja no replay, passou do Bebeto, o jogador do Vasco meteu a cabeça, partiu pro... Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.